E o mundo dá volta, meus amigos, o mundo dá muita volta. Agora, advogado Martin De Luca, ok, junto com a corte americana, notificaram o ministro do STF. Vocês sabem, este ministro que você está vendo aqui no fundo deste vídeo, pessoal, extrajudicialmente, certo? Com o respaldo da corte americana, da Justiça de Haia, da Justiça Internacional. E agora, meus amigos, o que essa pessoa irá fazer? Eu vou te explicar nesse vídeo aqui tudo o que pode acontecer se ele responder ou se ele não responder, meus amigos. E a gente sabe que a PGR e também o Supremo Tribunal Federal criaram ali meios, né, artimanhas de tentar blindar o ministro, ele não ser notificado ali das maneiras tradicionais, e por isso que a corte americana autorizou, ok, a defesa do Donald Trump para notificar este ministro, essa pessoa que você está vendo via e-mail, que era a mesma maneira com que ele usava para notificar as pessoas que ele estava, né? Eu não quero usar a palavra perseguindo, né? Mas supostamente perseguindo durante todos esses anos, pessoal. Então deixe seu like porque nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o que pode acontecer se responder ou não responder, ok? A esta notificação, pessoal. Isso é muito sério, a gente tá vendo o futuro sendo desenhado aqui diante dos nossos olhos, pessoal. Tá, e aquela fotinho que o Elon Musk postou, vocês lembram? Dessa pessoa aqui com uma grade na frente, aquela grade que normalmente tem nos regimes penitenciários, aquilo se tornará verdade. Eu vou contar pra vocês, eu vou provar aqui pra vocês, supostamente provar, ok? Vamos especular alguns cenários, porque sim, pessoal, está sendo desenhado um caminho justamente para aquela foto se tornar realidade, pessoal. Então deixe seu like para ajudar a gente a distribuir esse vídeo para mais pessoas, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, para você ficar sempre antenado no que tá acontecendo e se inscreve no canal, ok, pessoal? Então vamos lá pro vídeo, porque isso aqui está... A política brasileira junto com a política internacional, o negócio tá pegando fogo, pessoal. Vamos entender o que pode acontecer. Vamos lá, pessoal. Vocês sabem do processo, ok? Contra ali, que foi travado, certo? Entre a justiça americana e a brasileira. Justamente como protagonista, este ser humano que você está vendo no fundo dessa tela, pessoal. E aí, né... São processos que vão entre dois eixos, né? Um dos lados é as empresas de Donald Trump, Rumble e a Trump Media, ok? Que abriram ali um processo contra aquela censura que foi toda, né, propagada que a gente viu, né? Todas as notícias ali, né? Toda aquela questão que supostamente a gente viu pessoas sendo perseguidas e tudo mais. E agora... a justiça americana deu ali o aval para a defesa de Donald Trump notificar o ministro, ok? Porque ele precisa ser notificado. Ele precisa ser notificado porque a corte americana alegou de que algo aconteceu, pessoal. Então, esta questão desse processo civil por perseguição, né, e censura extraterritorial está tramitando nos Estados Unidos há mais de um ano, pessoal. Exatamente, só que ela estava travada porque o governo brasileiro e a PGR, eles criaram barreiras burocráticas e sigilosas para impedir que este ministro que vocês estão vendo na tela aqui fosse citado oficialmente pelos canais diplomáticos da Convenção de Haia, pessoal. Exatamente. Então a gente tá vendo o feitiço virando contra o feiticeiro, pessoal. Exatamente. Aí a gente tem que entender agora que presta atenção nisso, deixa o seu like mais uma vez, porque olha a genialidade do Martin De Luca, ok? E os advogados do Trump usaram como argumentos, certo? Isso foi algo genial. Olha só o que eles usaram. Eles usaram uma estratégia e a corte americana aceitou isso, pessoal. Então eles provaram que o gabinete dessa pessoa aqui do Moraes usava e-mails oficiais do STF para enviar ordens secretas exigindo bloqueio de contas. Vocês lembram disso? Onde ele exigiu bloqueio de contas de várias pessoas, né, que fossem contra, que falasse besteira, né? Besteira no sentido para eles, né, não para nós, né? Então entrega de dados e censura contra cidadãos em solo americano, pessoal. Então o advogado de Trump, o Martin De Luca, né, ele foi categórico na petição. O mesmo canal eletrônico que o ministro utilizou para impor autoridade fora do Brasil é um canal confiável para ele receber a notificação de que está sendo processado lá nos Estados Unidos. E agora a pergunta que não quer calar e a pergunta que você deve estar se fazendo, pessoal. O que pode acontecer com esta pessoa que você está vendo no fundo da tela se ele não responder, pessoal? Então é isso que vocês vão saber. Se fala assim, mas não vai acontecer nada, ele tá aqui no Brasil, ele tá blindado e tudo mais. Pessoal, tudo acontece em etapas. Não tem como os Estados Unidos simplesmente... A gente sabe que eles têm o poder para isso. Mas não tem como simplesmente eles virem chegando para acontecer o que aconteceu, por exemplo, na Venezuela, né, com o ex, né, líder que tinha, né, aquela pessoa, né,
que foi levado para Nova York ser julgado lá. Aquilo aconteceu, assim, como última instância, né? Ele foi avisado durante muito tempo, né? Foi dado diversas chances, várias negociações, ok, pessoal? E não foi aceito, né? Ele tratou aquilo como brincadeira, né? Como se ele achou que ele estava blindado totalmente ali por toda aquela segurança cubana e tudo mais, pessoal. E é exatamente o que vai acontecer aqui no Brasil, meus amigos. Vocês não têm noção do tamanho do plano que os Estados Unidos têm para literalmente, isso é uma suposição, tá? Mas existe por trás de tudo isso, ok? E eu vou fazer um parênteses aqui com uma pessoa que vocês sabem que já devem ter visto, que foi convidada pelo Donald Trump, Flávio Bolsonaro, e eu vou fechar esse parênteses aqui porque, calma que eu vou te explicar o que isso tem a ver com a questão da ida do Flávio Bolsonaro pra lá, tá? Então espera nesse vídeo, presta atenção, o que vai acontecer com o Alexandre de Moraes se ele não aceitar isso? Primeira coisa, consequência, olha só. Ele poderá sofrer uma condenação internacional sem precedentes, tá? E primeiro que isso pra imagem do STF, pô, como é que eles vão... Vai manter um ministro que tá sendo julgado internacionalmente, já foi condenado, e o cara tá lá, aqui, bonitão, blindado. Vai ser exatamente como aconteceu com... Pessoal, ele já tava condenado nos Estados Unidos, colocaram 50 milhões na cabeça dele, e, né, os Estados Unidos teve que agir, foi lá e buscou o cara. É a mesma coisa que ele vai ser condenado, e aqui, ó, supostamente, vou fazer uma observação, tá? Eu acho, na minha opinião, que por mais que ele responda, o que ele pode responder ou deixar de responder, a condenação dele já está definida, pessoal. Isso já tá dito, tá? Isso vai acontecer, é questão de tempo, tá? Eu só aqui falando suposições, mas é a minha opinião, ok, pessoal? Então presta atenção. Então o que pode acontecer caso ele não responda? Perda de ativos no exterior, restrições internacionais de viagem, toda aquela coisa que, por exemplo, a Magnitsky faz, tá? E as consequências, como eu acabei de dizer, para a imagem do judicial brasileiro, ok? Tudo isso é literalmente devastador, pessoal. Então, assim, além disso, vão existir negociações, tá? Só que, a partir do momento que existe essa condenação, os Estados Unidos ele vai ter o poder de vir buscar essa pessoa, tá, pessoal? E aí, o que isso tem a ver com o Flávio Bolsonaro? O fato do Trump chamar o Flávio Bolsonaro para lá é para mostrar pro Planalto, é para mostrar pro povo brasileiro, é para mostrar e falar assim, ó, os Estados Unidos já escolheu quem que eles querem que lidere o Brasil. Os Estados Unidos já escolheu. Vocês estão vendo o que o Trump tá fazendo no mundo inteiro, tá? O Trump já definiu que a América inteira vai ser quintal dos Estados Unidos, não tem como, tá? Não queira achar que o Brasil é maior do que alguma coisa, só porque o Brasil tem um território, né, é o maior território, né, das Américas ali, né, em termos de geográficos, ok? Mas, assim, isso não importa nada, ok, pessoal? Então, assim, os Estados Unidos, eles já definiu, por exemplo, questão de escala 6x1. Isso é absurdo, tem que manter do jeito que tá. O Brasil é um país pobre, as pessoas têm que trabalhar, entendeu? E tem que trabalhar muito mesmo, não adianta ficar com esse negócio de escala e tal, não sei o que. O brasileiro, ele tem uma visão de que ele vive no mundo da lua, né? Ele vive, não sei aonde que ele vive, entendeu? Ele acha que ele tá vivendo lá nos Estados Unidos com uma economia maravilhosa, mas não, ok? O Brasil é um país pobre, precisa de muito trabalho, por isso que é ridículo esse negócio da escala de 6x1 de ser mudado. Então, assim, pessoal, voltando à questão do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro está sendo convidado para lá porque, assim, o Trump tá fazendo, eles fazem tudo isso já premeditado, eles já planejam todos os convites, as condenações, todo esse jogo político internacional, pessoal, é tudo premeditado e elaborado, né, num mapa estratégico ali de ações muito previamente, ok? Então, na mesma semana que o Trump convida o Flávio Bolsonaro, eles mandam o e-mail notificando extrajudicialmente, de acordo com a Convenção de Haia, o ministro, ok, de que ele precisa ali, né, tomar uma atitude, né, e se ele não tomar, a corte americana considera que ele não tem defesa e aceitará todos os argumentos de defesa de Trump, que estará falando com a parede. Então a corte só vai aceitar um lado. Entendeu, pessoal? Mas, como eu já disse, eu acho que independente dele se pronunciar, o ministro daqui do Brasil, obviamente, né, ele não adiantará nada, pessoal. Então vocês estão vendo o futuro ser desenhado aqui na frente de vocês através deste vídeo aqui do Paulo Vitor do canal PV Disso. Pessoal, vou pedir para vocês deixarem mais uma vez o like, porque nós estamos vendo algo que nunca aconteceu na história desse país e vocês não têm uma noção da estratégia do governo americano
para as Américas, pessoal. Eles têm que ir de uma maneira, né, pisando ali, eles têm que ir com calma, colocando ali os motivos para dominar, né? É como se eles estivessem levando ali a democracia americana para todos os países da América Latina, pessoal. Porque a gente sabe, por exemplo, o exemplo de Cuba, a gente está vendo o exemplo da Bolívia agora, exemplo da Colômbia, exemplo da Venezuela e o exemplo do Brasil, pessoal. Então, assim, sim, de fato, acho que seria muito legal a gente ser um quintal, né, americano, porque, né, a gente tendo ali um respaldo americano aqui no Brasil, isso traz, porque todo mundo que gosta de ir para os Estados Unidos, todo mundo sabe, né, de como que é a cultura americana, todo mundo sabe, né, como que vive o americano, pessoal. Então a gente junta tudo que eles têm lá, mais a nossa questão, por exemplo, a única coisa boa que eu acho que aqui pro povo brasileiro que tem nesse país aqui é o SUS, ok? Então, assim, de fato, ele atende a questão à população mais carente e tudo mais, pessoal. Então, a gente junta aquela questão da estrutura americana, econômica, né, em termos de educação, em termos de segurança, em termos de a gente ter um governo aqui que faça algo competente para a população, né, para você, para mim, ok, pessoal? Então, a gente unificando, tirando essa questão ideológica que o governo atual coloca, né, de sempre estar querendo sempre atender primeiro os interesses próprios e depois o interesse da população, e quase sempre nunca chega nos interesses da população, né? É preferível a gente seguir para um novo governo. E o nome Flávio Bolsonaro já foi escolhido pelo Donald Trump, ok? E não adianta, o mundo, o planeta Terra hoje é, de novo, um planeta com uma força unipolar. Ok? A hegemonia americana voltou, pessoal. Não adianta achar que a China tá quebrada, ok? A China hoje tá com juro de 4% acima do PIB, ok? O PIB cresceu, o PIB hoje tá 3%, o PIB cresceu 3%, os juros chinês está 4%, 1% a mais do que o próprio produto interno bruto chinês. Então, assim, pessoal, a China ela não tá muito bem. A China ela tá do mesmo contexto socioeconômico do Japão nos anos 90. Então, a China tá na mesma... O que aconteceu com o Japão? Eles começaram a ter aquela força trabalhadora ficando mais velha e não estavam repondo essas pessoas, né? Porque as pessoas começaram a ter cada vez mais filhos. E aí a China, com toda aquela política de anos, aquela cultura de anos, né, de não deixar as pessoas terem mais filhos, né, controlando aquela questão, né, das pessoas terem no máximo um filho, aquilo se tornou uma cultura, pensa anos assim, né? Então hoje está acontecendo a mesma coisa, a população chinesa a força trabalhadora chinesa, ela está envelhecendo, entendeu? Então como que a China vai repor isso, entende? Então a China está num impasse muito difícil, porque também tem a questão imobiliária, né, da falência imobiliária que a gente viu nas China, cidades fantasmas, lembra da Evergrande, né, de toda aquela falência. Então assim, pessoal, a China não tá bem, Rússia muito menos, entendeu, pessoal? Então assim, os Estados Unidos estão mostrando, né, e provando para o mundo toda a força do dólar, toda a força bélica americana, e não adianta ir contra, pessoal. A gente vê a Europa não consegue nem se defender direito, entendeu, das ameaças ali da China, ou tá tremendo sem o Donald Trump, sem os Estados Unidos, entendeu? A OTAN ajoelha para os Estados Unidos, fala, me ajuda. Tanto que os Estados Unidos mandou 5 mil soldados agora lá para a Polônia, né, para ajudar a Polônia com aquelas questões, né, ali dos drones russos voando ali e tudo mais. Então, pessoal, vocês têm que entender uma coisa, a hegemonia americana voltou e ela não irá embora tão cedo, pessoal. Então, vamos trabalhar de acordo com o caminho, de acordo com os interesses, certo? Então a gente está vendo aqui também questões de pesquisas, né? Agora pesquisa falando que o Lula tá com 48, o Flávio Bolsonaro com 43, né? Mas a gente tem uma pesquisa da GERP que deu o Flávio Bolsonaro acima, né? Então, assim, pessoal, tem muita coisa acontecendo, a gente não sabe de fato como que essa questão do Flávio Bolsonaro, que não foi nada do áudio com o Daniel Vorcaro, não tem nada, tá? Eu acho uma baita de uma descrição cognitiva, certo? Do brasileiro que ia votar no Flávio Bolsonaro, agora por causa desse áudio que o Flávio Bolsonaro mandou pro Vorcaro, quando o Vorcaro ainda nem era protagonista de todo esse escândalo, pedindo porque o cara tinha dinheiro e o Flávio Bolsonaro pediu dinheiro pra investir no filme do pai, sendo que todo mundo pedia dinheiro pra ele, né? O Justo também fez negócio com o Vorcaro. Então, assim, é uma descrição cognitiva
cognitiva tamanha do brasileiro que fala, não vou mais votar no Flávio porque ele falou que vou cara. Tipo assim, o cara nem tava ainda como protagonista do escândalo. E quando ele foi preso pela primeira vez, ele ainda não era protagonista também, ok, pessoal? Então ele foi se tornando protagonista depois de 2 meses daquela primeira prisão dele. Então, assim, vamos entender e vamos colocar as cartas na mesa, pessoal, e agir conforme. O brasileiro não pode ser nesse momento, pessoal, tá? É a chance que a gente tá tendo de levantar esse país, ok? Então, assim, tem que votar no Flávio Bolsonaro. O Donald Trump tá convidando ele lá pra mostrar isso, ok? Pra mostrar isso pra vocês, pessoal. A escolha dele, quem que ele tá escolhendo. Justamente, é esse aqui que eu escolhi. Eu falo, Bolsonaro, tô chamando o cara aqui pra mostrar, Planalto, é esse aqui que eu escolhi, vocês estão fora, tá? Os Estados Unidos agora vai mandar aí, junto com um governo mais moderado e tudo mais. Vamos começar 2007 com o pé direito, ok, pessoal? Então eu me chamo Paulo Vitor, isso aqui é o canal PB Disse. Deixe o seu like, ok, pessoal? Se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e muito obrigado por você que assistiu até aqui. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.